Costumes nojentos da Idade Média. Você já agradeceu hoje pelo seu desodorante? Pelo seu banho com água limpa? Pelo simples fato de poder andar pela rua sem medo de levar uma chuva de cocô na cabeça? Pois deveria. Porque se você tivesse nascido na Europa medieval, o perfume do dia seria a essência de esgoto com suor. A Idade Média é aquela época que a gente romantiza em filmes com castelos, cavaleiros, donzelas, com tranças de 3 metros e casamentos arranjados por um bode e 2 barris de cerveja, mas ninguém fala do fedor, ninguém te conta que por trás das tapeçarias bordadas e dos banquetes com javali, tinha gente que tomava 2 banhos por ano e achava isso muito higiênico, obrigada. Você quer saber o que era mesmo a Idade Média das Trevas? Era escovar o dente com cinza, jogar o xixi pela janela e ainda agradecer por não ser o infeliz que morava no térreo. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai mergulhar com luvas, máscara e nojo nos costumes mais nojentos que existiam em regra geral na Idade Média. Então, já nem vem começar falando, mas o cara que fala disso, daquilo, sim, ele fala de um lugar específico. Eu estou falando o geral. Enfim, quando eu falo nojento, eu não estou falando de uma meia suja ou do banheiro entupido da balada. Eu estou falando de práticas que fariam até o Shrek dizer, calma lá. Vai ter banho comunitário que parece piscina de verme, vai ter rei que se gabava de nunca ter tocado em água, vai ter sujeira, doença, parasita e hábitos que fariam a vigilância sanitária ter um colapso nervoso em menos de 10 segundos. E tudo isso, claro, nome, sobrenome e coroa. Então, hoje a gente vai abrir aquela portinha fedida da história, que os livros normalmente pulam e contar tudo com detalhes e exemplos e escândalos de deixar qualquer rei atual sem ar e não só pelo cheiro. Fica comigo até o final, porque no final das contas, além de rir e fazer um leve você vai perceber que tem muito costume esquisito medieval que sobrevive até hoje, só com outro nome. Então, puxa a cadeira, pega um balde de chá bem forte ou um balde de álcool em gel, porque o furdúncio medieval vai começar agora. Me conta uma coisa, você já ficou nervoso porque esqueceu de passar desodorante um dia? Já saiu de casa correndo sem tomar banho e passou o caminho todo achando que estava exalando cheiro de pomba molhada no verão? Pois então, respira fundo. Ou talvez nem tanto, porque na Idade Média isso era uma terça-feira comum. Ou melhor, era praticamente um spa day. O banho na Idade Média não era só raro, ele era evitado com gosto, orgulho e uma dose generosa de ignorância científica. Eu não estou falando só do povo suado da Feira Livre, eu estou falando de rei, rainha, padre, duquesa, cavaleiro, templário, todo mundo mergulhado até o pescoço no próprio cheiro. E se você tá aí pensando, mas era falta de água encanada, né? Segura essa. No comecinho da Idade Média, ali pelo século V, VI e VII, o pessoal até que se lavava. A galera herdou dos romanos o costume dos banhos públicos e em muitas cidades europeias rolavam os balneários até bem equipadinhos. Inclusive, banho coletivo era o rolê. Social, inclusive. Você ia lá, encontrava os amigos, batia papo, ficava peladão do lado de um velho com micose e uma beleza. Mas aí veio a peste negra, o colapso da infraestrutura urbana. E aí os médicos e também parte da igreja botaram banca, dizendo que nudez era a porta de entrada para o demônio e pronto. E a medicina dizia que tomar banho abria os poros para a doença. Então, banho passou de saudável a perigoso em menos de 2 séculos. E assim nascia a idade do cheiro questionável. Agora, vamos para uma casa camponesa, sem encanamento, sem sabão decente, sem paciência. O banho acontecia num barril ou tina de madeira no meio do cômodo e a regra era clara, um balde de água só para a família inteira. Começava pelo pai, o dono da casa, que já vinha do campo com a alma suada e o corpo cheio de bicho. Depois vinha a mãe, já com a água meio morna, meio marrom, em seguida as crianças por ordem de idade. Por último, o bebê.
Sim, o bebê entrava naquela sopa rala de suor, barro, crosta de pele, sei lá mais o que. A água nessa altura estava tão opaca que tinha mais textura do que transparência. Há relatos de que de tão suja mal dava para ver o fundo da banheira. E já que a gente está falando de glamour, vamos espiar agora o que rolava com a nobreza. Porque se você acha que os reis e rainhas viviam em piscinas de leite com pétalas de rosa, pode tirar o sabão da chuva, o cavalinho da chuva. Quer dizer, nem põe ele na conversa, porque sabão naquela época era artigo de luxo, feito de gordura animal e cinza de madeira, com cheiro de porco defumado. E se a gente for subir até os palácios, a situação não melhora tanto assim. Muito pelo contrário. Por exemplo, João Sem Terra, o famoso rei da Inglaterra, que conseguiu perder até a dignidade e um pedaço do reino. Além de incompetente, o homem tinha fama de ser porquinho. Diziam que ele era desleixado, descuidado e que o asseio pessoal passava bem longe das prioridades dele. Se existisse shampoo naquela época, ele usaria para lavar cavalo. E olhe lá. E não para por aí, o Henrique II da Inglaterra, o avô do João Sem Terra, também era conhecido por não ligar muito para banhos, perfumes ou qualquer forma de autocuidado que envolvesse água. Ele preferia viver entre guerras, caçadas e um aroma de suor que dizem que já entrava no salão antes dele. Um rei com presença, digamos, marcante. Agora, se a gente cruzar o Canal da Mancha e for até o continente, a gente encontra o Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano Germânico, que eu até falei para vocês num vídeo que ele foi o pai de todas as monarquias modernas, lembra? Ele até gostava de banho, mas ele era visto como excêntrico por isso. A corte achava meio estranho esse hobby de se lavar regularmente. Ai, olha lá, o imperador querendo cheirar a florzinha. Era como se ele estivesse tentando ser romano demais para a época. E claro, a gente não pode esquecer que a igreja ajudava a complicar tudo, como eu comentei. Em muitos conventos e mosteiros, banhos eram raríssimos e a nudez era considerada uma afronta moral. Se você era muito limpo, suspeitavam que você estava pecando por vaidade. Tanto que você vê os santos sempre maltrapilhos. Então, os monges cheirosos eram monges suspeitos. Você estava cuidando muito do corpo e menos da alma. E, aliás, perucas, paraíso de piolhos. Principalmente porque não se lavava aquilo. Era só pó branco em cima, cheiro de lavanda vencida e um pouco de farinha de trigo. Uma panqueca perfumada e viva na tua cabeça. Mas e o povão? Esse, então, no meio da lama, literalmente, quando os banhos públicos começaram a desaparecer, principalmente pela influência da peste, o banho virou um evento raríssimo e quando acontecia era muitas vezes com água de rio ou poço, carregado em baldes por horas, nada prático, nada frequente, nada saudável na real. Porque muitos dos rios já estavam cheios de dejetos. A Europa medieval era um grande sistema de esgoto a céu aberto. E não era só a Europa cristã que existia no mundo, tá? Enquanto os reinos europeus estavam virando um reality show de fedidos e desinformados, no mundo islâmico, especialmente na Península Ibérica, os banhos eram frequentes, obrigatórios antes das orações, os hammams, os banhos públicos, eram lugares super organizados, limpos e perfumados. É sério, Córdoba e Damasco estavam no skincare há séculos, enquanto Paris ainda achava que água curava a possessão demoníaca. Fica aí o contraste para a gente pensar. Ah, e antes de encerrar o assunto banho, vale lembrar que essa falta de higiene não ficou enterrada no calendário com o fim da Idade Média, viu? A gente tem exemplos icônicos da Idade Moderna, como Luís XIV da França, o Rei Sol, que preferia se encharcar de perfume a se aproximar de uma banheira, e a Elizabeth I da Inglaterra, que, segundo os cronistas, dizia que tomava banho uma vez por mês se necessário. O luxo era tanto que o sabonete virou item opcional. A diferença é que o fedor vinha embalado em veludo bordado na Idade Moderna. E se não fosse nojo o suficiente, segura aí, porque agora a gente vai falar de balde de cocô pela janela. Tá tudo nada bem. Nas cidades medievais, especialmente nas mais populosas, como Paris, Londres e Edimburgo, o destino mais comum para fezes e urina era uma só, a rua. E como que elas chegavam lá?
pela janela. A galera jogava os seus dejetos com a maior naturalidade do mundo, como quem sacode a toalha depois de um banho de mar, e tinha protocolo, tá? O mais educado gritava garde-lu, que vem de regarze-lu, ou cuidado com a água, que é bem irônico, já que a água em questão vinha com sólidos, líquidos e uma dose de trauma. Agora pare e pense comigo, você tá lá inocente, saindo para comprar pão, pensando nos problemas do feudo, e de repente, plau, um baldão de xixi medieval aterriza no seu ombro. Dá vontade de voltar correndo para dentro e pedir para Deus resetar a civilização, mas o mais triste é que isso era absolutamente comum. O povo sabia que andar pelas ruas era um esporte de risco. E não pensa que isso era exclusivo do povão. O problema era generalizado. Mesmo os castelos e palácios usavam um sistema de banheiro que faria qualquer encanador moderno chorar sangue. Sabe o tal do garderobe? Nome chique, né? Mas era um buraco na parede do castelo, posicionado de forma estratégica acima de um fosso ou de uma vala. Você sentava, fazia o que tinha que fazer e tudo caía direto lá embaixo, num poço que, com sorte, alguém ia esvaziar um dia, ou não. Tem relatos reais de castelos na Inglaterra e na França com verdadeiras salas de cocô, empilhando anos de produção da nobreza. E melhor ainda, alguns garderobes eram duplos. Você podia dividir o momento do cocô com alguém, o famoso mijar e fofocar, que nasceu antes da Revolução Francesa, o banheiro como espaço de conexão social. E se achando que dividir banheiro com roommate era demais. Mas e o papel higiênico? Que pergunta deliciosa, não tinha, claro. As pessoas usavam o que tinha: peno, folhas, panos velhos, musgo, lascas de madeira, sim, madeira. E nas regiões costeiras, conchas, o terror da praia. Agora você pensa no drama, você entra depois que a sua tia medieval, que tinha usado a concha e não lavou, e usa. Tem coisa que nem o Mar Morto purifica. E para onde ia toda essa produção biológica? Para o esgoto? O que é esgoto, né? A maioria das cidades não tinha sistema de coleta ou drenagem decente, então tudo escorria pela rua mesmo. Os becos eram canais de cocô, quando chovia era ladeira abaixo. As cidades viravam rios de barro, lixo e secreções, e se você acha que enchente no centro da cidade é ruim, imagina lá turbinada com dejetos humanos. A gente até tinha uns canais de drenagem, umas valas meio improvisadas, mas nada que realmente funcionasse. E aí, quando acumulava demais, entrava em cena o herói esquecido da Idade Média, o coletor de merda. Sim, existia esse trabalho oficial, registrado. O sujeito era pago, mal, mas pago, para entrar nas fossas, recolher tudo aquilo e jogar sabe-se lá onde. E se você acha que o seu emprego é ruim, imagina esse cara chegando em casa depois do expediente, sem sabão, sem banho e sem dignidade. E é claro que a gente não pode esquecer dos rios. O Thames, em Londres, por exemplo, era o Wi-Fi sanitário da cidade. Todo mundo conectado no mesmo canal, o canal do cocô. O mesmo lugar onde as pessoas pescavam, lavavam roupas, se refrescavam no verão e jogavam o balde do número 2. Um rio multitarefa, com sabor de tragédia. O Sena, em Paris, não ficava atrás, era o tipo um perfume francês ao contrário. E antes que alguém pense que isso era coisa do povão mal informado, vale lembrar, a elite vivia nesse meio. O que mudava era a altura da janela. A diferença entre o camponês e o nobre era só onde o balde era jogado. No final das contas, estava todo mundo na mesma lama, ou melhor, na mesma merda. Agora, se a sujeira das ruas já era uma tragédia olfativa, a situação dentro das roupas não era exatamente um refúgio de pureza, porque se você acha que a Idade Média era só cocô voador e banhos ocasionais, sinto informar que ainda tem mais um elemento fundamental nesse festival de nojeira: parasitas. Sim, minha gente, a população medieval era praticamente um banquete de pulgas, piolhos, percebejos e sarna. Se você tivesse nascido naquela época, não seria ter piolhos, seria ter companhia constante. As pessoas na Idade Média não só usavam as mesmas roupas por dia, eu já comentei isso em outros vídeos, elas usavam por semanas, às vezes meses, dormiam com elas, trabalhavam com elas, casavam com elas, morriam com elas.
Era uma segunda pele, só que fedida, cheia de suor seco, gordura corporal e colônia de micróbios. E como era difícil lavar roupa, porque não tinha sabão fácil, nem espaço e nem tempo, a maior parte do povo tentava eliminar os piolhos e pulgas no dente. Sim, tinha gente que literalmente pegava o piolho com os dedos, esmagava com a unha ou mordia. Imagina o som. E o pior, isso não era coisa de pobre. Não, nobres também tinham. Isso é super democrático. Eles tinham piolho, pulga e sarna. Com a única diferença é que eles disfarçavam com mais camadas de roupa e perfume. E quando a gente diz mais roupa, é mais mesmo. Em pleno verão europeu, senhoras nobres usavam 3 ou 4 camadas de linho, lã e veludo. A ideia era cobrir o corpo para impedir que os vapores impuros do ambiente entrassem. Mas o que acontecia era que elas viravam estufas humanas de calor e piolhagem, carregando uma fauna inteira debaixo da saia. E se a situação do couro cabeludo e nas calças já estava tensa, o que dizer da cama? Dormir era praticamente uma roleta russa de alergias. Os colchões eram sacos de palha que com o tempo acumulavam sujeira, umidade, mofo e colônias de insetos que faziam check-in e nunca mais saíam. A única higiene possível era atacar fogo no colchão velho e fazer outro. E convenhamos, quem é que tinha tempo ou lenha para isso? As casas na Idade Média também não ajudavam. Pouquíssima ventilação, paredes de madeira ou pedra úmida, tetos baixos, chaminés entupidas e muito calor no verão, ou seja, era um spa 5 estrelas para todo tipo de praga. Tem crônicas de viajantes descrevendo castelos infestados de percevejos, inclusive na cama dos reis. E sim, eles sabiam, só que não tinham o que fazer além de dormir com eles e tentar não se coçar muito durante negociações diplomáticas. Aliás, falando em pragas, você sabia que as pulgas foram responsáveis diretas pela disseminação da peste negra? A pulga do rato, mais precisamente, como os ratos estavam por toda parte dentro das casas, nas roupas, debaixo das camas, entre os pães, as pulgas estavam também, e aí, quando elas mordiam os humanos, tcharam, surto de peste. Mortes em massa, corpos empilhados e um trauma histórico que durou séculos. Tudo isso porque ninguém resolveu tomar um banhinho e tirar os piolhos. Ah, e os piolhos, além de serem irritantes, eles carregavam doenças também. Uma das piores era o tifo, que se espalhava como fogo em palha seca nas cidades e campos de batalha. E nem precisa dizer que nos exércitos medievais, onde os soldados dormiam uns sobre os outros em tendas sem chão, com as mesmas roupas por semanas, a coisa virava um campo de batalha dentro do próprio corpo. E olha que delícia, tinha gente que acreditava que se livrar dos piolhos fazia mal à saúde, porque eles sugavam os humores ruins do corpo. E para piorar, alguns monges e religiosos achavam que sofrer com coceira e ferida era prova de humildade e penitência. O sofrimento purificava, a sarna era um tipo de spa espiritual. E com esse desfile de coceiras, feridas e bichos saltitantes, a Idade Média vai nos mostrando que o glamour daquela estética de cavaleiros, princesas e castelos era só fachada. Por dentro, todo mundo suado, picado, empolado e fedido. E no fundo, talvez não tenha mudado tanto assim. Você já viu o povo na academia com a mesma roupa a semana inteira? Mas calma, ainda não acabou. Se você acha que pelo menos a mesinha de comer era limpinha, arrumada e civilizada, vamos lá. Não existiam talheres individuais até bem tarde na Idade Média. Garfo, então, era praticamente um objeto do demônio. Muita gente comia com as mãos, raspando os caldos com pedaços de pão velho que também serviam de prato. Isso, o pão era prato. E depois ou se comia ou se jogava para os cães, que inclusive comiam melhor do que boa parte da população. Um cão com acesso à mesa de um nobre comia enguia, javali, fruta seca. O camponês do lado de fora vivia de sopa, de nabo e fé. O povo comum também vivia de mingau, sopa rala, e quando tinha sorte, um pedacinho de carne seca, ou peixe defumado. Quando a igreja não tivesse proibido carne naquela época do ano, o que acontecia com uma frequência assustadora. Quarta-feira sem carne, sexta sem carne, quaresma, esquece a carne. Jesus era invocado mais vezes que um Wi-Fi no castelo, e para quem vivia à base de caldo de nabo e pão bolorento,
A única alegria era quando caía uma galinha do telhado, e olha, às vezes caía mesmo. E o hospital? Aliás, o hospital é modo de dizer, né? Porque o que existia mesmo era um misto de enfermaria, mosteiro, abrigo, sanatório e sala de oração, onde o diagnóstico mais comum era reza aí e torce. Ficou doente? Senta que a gente vai abrir uma veia. A medicina medieval era baseada na teoria dos quatro humores: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Tudo no seu corpo era explicado pelo equilíbrio ou desequilíbrio desses líquidos. Você estava com febre? Muito sangue. Estava triste? Excesso de bile negra. Estava sonhando com alguém proibido? O diagnóstico era sede de sangria mesmo. E eu não estou falando de vinho, viu? A sangria medieval era um procedimento médico em que eles cortavam sua pele para deixar o sangue escorrer, achando que isso expulsaria os males do corpo. Spoiler, o que saía primeiro era sua chance de sobreviver. E sabe o que é pior? Essa prática durou séculos, era popular, era incentivada, era praticamente o paracetamol e o Dorflex da Idade Média. E às vezes o paciente nem estava tão mal de saúde, mas saía de lá com anemia crônica, tontura e um corte que virava infecção. Mas calma, porque se não resolvesse tinha outro recurso: trepanação. É quando eles faziam um buraco no crânio do paciente com ferramentas parecidas com um abridor de garrafa ou uma broca de carpinteiro para libertar os maus espíritos ou aliviar a pressão no cérebro. Dor de cabeça, fura. Tá vendo coisa? Fura. Tá nervoso? Fura. E antes que você pense, mas isso é só para os malucos, surpresa, até dores simples ou enxaquecas podiam acabar em um crânio perfurado. Claro que muitos morriam no processo, mas se sobrevivessem, viravam um símbolo de milagre. Se morressem, pelo menos os demônios foram embora, né? Solução definitiva. Mas calma que tem mais. Para lidar com outras doenças, os médicos prescreviam uma gama de tratamentos que hoje dariam prisão e processo. Beber urina de criança para curar problemas no estômago, passar fezes de pombo no peito para tratar pneumonia, comer carne de cachorro fervida para aliviar um reumatismo. Tudo isso documentado com toda a seriedade de um receituário medieval. O médico da época era uma mistura de boticário, exorcista, alquimista e palpiteiro. E quase sempre quem atendia era um monge, ou seja, se você tossia sangue, recebia uma compressa de barro e um sermão sobre pecado. E para saber o que você tinha, esquece raio-x, exame de sangue, tomografia, o diagnóstico era feito pelo aspecto da tua urina. Tinha frasquinhos de referência: amarelo claro, tá bom; escuro, tá mal; vermelho, pecado grave. E tinha quem bebesse a própria urina para se purificar. Tem gente que até hoje toma suco detox com carvão ativado, achando que faz milagre, mas na Idade Média o suquinho da limpeza vinha direto da fonte. E falando em purificar, quando as doenças pareciam não ceder, o caminho era sempre espiritual. Eles trancavam o doente numa cela com santos pintados na parede e deixavam ele lá rezando. Se morresse, foi vontade de Deus; se melhorasse, milagre; e se piorasse, tinha pecado escondido aí. Não é à toa que doenças como lepra, epilepsia e até depressão eram vistas como castigo de Deus ou sinal de possessão. Muita gente foi exorcizada no lugar de medicada. E se você tivesse convulsão em público? Demônio! O máximo que podiam fazer por você era jogar água benta e amarrar o teu corpo. Imagina se sua única opção fosse o monge que diz que sua dor de barriga é excesso de fleuma e te manda dormir em cima de um sapo seco. Porque isso aconteceu, tá? Um dos tratamentos reais incluía deitar com um sapo morto amarrado no abdômen para sugar a tua doença. Sinceramente, nem a homeopatia tenta tanto. Então, se você sobreviveu até aqui sem perder o apetite ou fé na humanidade, parabéns! E hoje a gente desenterrou literalmente as partes mais sujas, nojentas, fedorentas e insalubres da vida medieval, e não foi pouca coisa, viu? E talvez a parte mais assustadora seja perceber que, no fundo, talvez a gente não mudou tanto assim, porque tem gente ainda achando que banho diário faz mal, que cura vem com vinagre, e que o TikTok substituiu o médico. O cenário é outro, mas a energia medieval tá aí, firme e forte no século XXI. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa.
Lembra desse finalzinho? Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e até amanhã para o próximo Steph Flix.